educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a reforma da Previdência do governo do estado de São Paulo e os impactos para o funcionalismo e serviços essenciais. Quais serão esses impactos para os servidores se a reforma for aprovada? O governo do estado alega que a reforma da Previdência vai permitir economizar até 32 bilhões em 10 anos. Críticos da proposta alegam que é possível tirar de outros setores para não impactar o funcionalismo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Glauco Honório, que é economista, pós-graduado em Administração Financeira e Gestão Tributária e do Sinafresp, e a Lígia Regina Sabaraense, que é diretora de Assuntos Intersindicais e Formação Sindical do Sinafresp. Sejam muito bem-vindos. Qual que é a opinião de vocês, para a gente começar, sobre essa reforma da Previdência aqui no âmbito de São Paulo? Vocês acham que ela é benéfica? Qual que é a análise que vocês fazem nesse primeiro momento da maneira como ela foi enviada aqui para a Assembleia? Inicialmente, a gente tem que deixar muito claro que quando a gente está em São Paulo, todos os números são muito grandes. Então, quando se fala em 32 bilhões, parece um número que atinge todo mundo, que vai ter um grande impacto, mas nós estamos falando, num período de 10 anos, num orçamento que é de mais de 190 bilhões de receita tributária, em menos de 2%. Então, a gente está falando num impacto que não é tão grande assim, porque em São Paulo essa reforma já foi construída desde 2012, já foi construída e já está em andamento. Então, a gente considera que não haveria necessidade de tanta pressa, de fazer uma coisa tão sem uma ampla discussão, para uma economia que poderia ser, por exemplo, que a gente está na nossa área, né, que é a área de fiscalização, está trabalhando com os incentivos fiscais, que somam anualmente mais de 20 bilhões. Então, a gente está falando numa economia de 3 bilhões e, ao mesmo tempo, o governo está dando 20 bilhões sem especificar muito bem para quem está fazendo esses benefícios. Lígia, qual que é a sua opinião? Realmente é isso que o Glauco falou, Luciano. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado por estarmos vocês aqui. por terem vindo participar aqui do programa. Que é um tema bastante importante, bastante atual, que já foi discutido no âmbito federal e que agora está aqui no estado de São Paulo rapidinho. Terminou de aprovar no federal, o Dória já mandou para a Lesp uma proposta de reforma da Previdência Estadual. Como o Glauco falou, vamos colocar em termos mais simples. Um pai de família senta à mesa e diz para os filhos e para a esposa que ganha 10 mil reais por mês e que se ele não economizar 200 reais, eles vão falir. É mais ou menos isso. São 170 milhões de receita tributária, bilhões de receita tributária para uma economia anual de 3,2 bilhões. Então, nós teríamos representando, em termos de receita tributária e economia, não chega a 2%. Então, dizer que essa reforma vai salvar o Estado, vai salvar o Estado de São Paulo, um Estado rico, um Estado que, como o Glauco colocou, hoje concede cerca de 16 bilhões só de benefício fiscal no ano e tem uma previsão de que isso aumente para o ano que vem para 20 bilhões. Então, precisamos discutir, existe realmente a necessidade dessa reforma nesse momento, de forma tão rápida, a toque de caixa, sem uma análise melhor? O que vocês defendem? Uma outra reforma? Não é nenhuma outra reforma, mas a gente defende uma ampla discussão dessa reforma, né? A gente, como exemplo, o secretário da Fazenda esteve aqui, pelo que nós fomos informados, para fazer uma reunião no Colégio de Líderes. Por que não uma audiência pública? Por que não expor esses valores? Esses 3 bilhões e 200, esses 32 bilhões em 2 anos, onde é que estão esses números? A gente, sinceridade, nós somos da área e não conseguimos localizar com precisão esses números, né? Qual é o real efeito? Qual é o efeito em cada um? Os funcionários, quem está sendo mais beneficiado, quem está sendo prejudicado? Se fala muito em que está atacando os privilégios. Quais são os privilégios que estão sendo atacados? A gente quer realmente discutir esse assunto. Se há necessidade de uma reforma, até porque as coisas que vieram do governo federal, muitas já estão valendo. Então, há necessidade de fazer o que a gente mais é contra essa questão desse toque de caixa que é feito.
Por que vai ser feita uma reforma dessa amplitude que vai atacar pessoas, né? Vai atacar pessoas. E falando dos privilégios, o privilegiado é o policial, que ganha R$3.000 por mês, o professor, que tem os salários mais baixos do país. Esses são os privilegiados, porque eles estão sendo afetados também. Quem está sendo afetado e em que medida? A gente quer uma discussão ampla disso para poder verificar ponto a ponto o que está acontecendo, com cada um, situações individuais, situações de gente que já está muito perto de se aposentar, gente que está mais longe, como vai afetar cada um? E não, vem uma legislação imensa, com 2 dias para se fazer emendas, sem um debate, e é isso o que nós queremos é um debate minimamente razoável. Ficou 2 anos, ficou 1 ano inteiro lá no Congresso e aqui precisa passar em 2 semanas? Vocês acreditam que essa votação aconteça agora em dezembro ou nos próximos meses? Vocês acham que... Porque a gente teve uma mobilização, muita gente veio aqui para casa, né? A gente teve, enfim, uma série de coisas acontecendo. Vocês acreditam que virá um novo projeto, que ela deve ficar para depois? Qual que é a perspectiva aí dessa reforma aqui na casa? Então, parece que é uma vontade política e do governo de passar isso com muita rapidez. Mas, por outro lado, hoje a gente tem houve uma interferência do judiciário, né, para dar uma bloqueada, e justamente em função disso. A pressa foi tanto que o judiciário, que não costuma interferir, resolveu interferir, dada ao tamanho, né, Então, por enquanto está suspensa a votação por uma medida liminar. E houve, eu acho que um agravo a essa medida e a Casa está tentando reverter essa situação para que volte a ser votada. Qual que é o cenário ideal? A gente está falando aí de uma reforma de uma economia de 32 bilhões de reais em 10 anos. Vocês estão falando que isso é muito pouco, a princípio. Qual que é a reforma ideal? Né? Qual que é a reforma que vai levar a uma economia maior, de quanto? O que é preciso ser feito? Vocês do Sinafresp, por exemplo, o que vocês defendem em termos de reforma a nível de Estado de São Paulo? Então, o que a gente precisa entender primeiro, né, é que a reforma no Estado de São Paulo, em alguma medida, foi feita muito antes, né? A gente tem uma luta antiga por questões salariais em função, e tínhamos o governo sempre falando que o Estado de São Paulo era o Estado mais sadio, que tinha as finanças sadias. Então, nos pega um pouco de surpresa que, de repente, na própria campanha feita 1 ano atrás, o governador, que está dando sequência ao atual governo, se vangloria disso na sua campanha eleitoral, que o Estado está sadio, que não há necessidade de nada, e, de repente, agora, o governo federal faz a reforma lá e precisa vir, assim, imediatamente uma reforma aqui, porque esse número de 32 bilhões em 10 anos nos apareceu assim de surpresa. A princípio, o Estado de São Paulo já estaria sanado com a reforma tributária que foi feita lá atrás, com a reforma previdenciária que foi feita lá atrás. Era uma questão de tempo para haver ajustes. Inclusive, essa reforma tributária dá um tratamento diferenciado aos novos funcionários. Os novos funcionários do Estado de São Paulo, desde 2012, já estão com um fundo de previdência. O regime de previdência deles só vai até o limite do regime geral. Então, onde está essa necessidade? Quando você nos pergunta a ideal, assim, é difícil porque a gente recebeu um dado de 32 bilhões, assim, que saiu, assim, usando uma figura, saiu da cartola de alguém esse número. A gente quer ver esse número. O que realmente o Estado de São Paulo precisa? São Paulo precisa dessa reforma, precisa aumentar a alíquota, enquanto tem que respeitar a regra de transição. Não, a regra de transição tem que ser mais curta. Quem está perto vai pagar um pedágio de 100%, de 50%. A gente precisa de números, por isso precisa de um grande debate. A gente precisava de conversar sobre esse assunto. O público precisava ser informado. Hoje a gente está num mundo que, assim, as pessoas começam a falar o número, esse número virou verdade. Mas a gente quer saber, esse número é verdade? Cadê esse número? E se o problema é caixa, seria esse o melhor lugar para buscar caixa? Será que essa revisão dos benefícios fiscais concedidos não traria um volume muito maior de receita para os cofres públicos?
do que mexer na Previdência, que já foi mexida umas 3 vezes nos últimos anos. Nós estamos com regras de transição em cima de regras de transição e essa reforma de agora, ela retira qualquer direito adquirido em regra de transição anterior e ela cria uma nova regra. Ela modifica a idade, o tempo de contribuição. Para o trabalhador conseguir aposentar com 100% do seu salário, ele terá que trabalhar por no mínimo 40 anos. Assim, é permitido que se aposente com 25 anos de contribuição. Mais parcial. Mas você não vai receber o que recebia na ativa. Criou regras mais duras do que a do... inovou-se, foi-se além, né? A conversa que foi rápido, que foi só um ajuste do que foi decidido lá no âmbito federal. Mas, na verdade, houve coisas além do âmbito federal. Sim. Se botou coisas ali como ter além da quantidade de anos do cargo, no serviço público, se colocou anos num nível específico. Quer dizer, bloqueia um final de carreira, uma progressão de final de carreira. Explica melhor isso para a gente, para o pessoal em casa entender. Se colocou nesse projeto que para se obter a vantagem de um determinado cargo, sempre foi assim, você tem no mínimo mais os últimos 5 anos no cargo, tempo de contribuição. Agora é 5 anos no nível, naquela classe. Quer dizer que a última promoção sua, ou seja, você tem que ficar 5 anos. Quer dizer, coronel, não colocar no caso militar, então... Teoricamente, gerente, sim, ele tem que ficar 5 anos, os últimos 5 anos naquele cargo. Não, se criou uma outra regra tem paridade, mas aí se falou qualquer coisa que tenha a ver com resultados não está incluso. Então cria-se um risco de começar a criar outras formas de dar aumentos de salários, de vencimentos, que depois podem ser excluídos. Isso foi inclusive uma inovação em relação à PEC que passou federal. Que se criou, o que pretende se criar aqui e que esperamos que não seja criado? Se determinado funcionário recebe uma parcela, uma verba dentro do salário dele, vinculada à participação em resultados, a méritos próprios, ele não vai carregar para a aposentadoria essa verba. Ou seja, os bônus ficam de fora. Ficariam apenas para os ativos, os novos bônus criados que digam respeito à participação nesse resultado. E a contribuição, gente, que vai de 11% para 14%, como é que vocês analisam essa? Então, essa é uma primeira coisa assim, a necessidade disso, você está falando no projeto inicial, fala-se de 11 a 14. Há emendas que estendem isso para diminuir o inicial, para levar isso até 19, alguma coisa assim. E aí eu volto assim, estou me repetindo aqui, mas é isso. Cadê os cálculos disso? O que isso significa para o Estado? É o 11 para 14 que vai gerar? Aumentar o 11 para 14 significa, na prática, diminuir o salário. Você vai pegar um aposentado e aumentar a alíquota dele de 11 para 14, você está diminuindo o salário dele em 3%. Há um preceito constitucional de redutibilidade salarial. Como é que a gente está falando em redutibilidade salarial e fazendo isso? Mas a redutibilidade é do bruto, é a contribuição que aumenta. Isso é um mero jogo de palavras para fazer uma redução salarial. E o que justifica, se está botando todo o sistema novo no aposentado, que ele já contribuiu, ele aumentar a sua contribuição. Ele vai aumentar a sua contribuição exatamente para quê? Para ter o quê? Né? Porque eu acho estranho assim, faz todo um discurso que tem que ser pago. E aquele que já pagou, está pagando agora para quê? E tem que pagar mais ainda. E a gente sempre chama atenção, né? Chamando a atenção que o servidor público, ele paga contribuição previdenciária, mesmo aposentado, que é uma coisa que a iniciativa privada não faz. Porque o pessoal fala, o servidor tem que pagar a conta. Esquece que o servidor já paga a conta na sua previdência. Tá? Uma coisa até que a gente podia chamar a atenção, se fala em combater privilégios. Que privilégios são esses? Os privilégios, se a gente compara, pegam algumas exceções com salários altíssimos de algumas carreiras específicas, mas isso não é a realidade do servidor público em geral.
A realidade do servidor público em geral, se você for comparar com algo equivalente na iniciativa privada, e a gente vê isso claramente nos professores, nos auditores, são salários menores. Por quê? A gente tinha outras compensações, né? Como a estabilidade, como a aposentadoria. Estão tirando a aposentadoria, falando em tirar a estabilidade. O que vai atrair o bom profissional ao serviço público? Isso, evidentemente, vai trazer um serviço de péssima qualidade, cada vez pior, né? Porque vai estar um profissional. A gente viu, assim, a gente tem um exemplo que aconteceu com a educação nesse país, né? Foi se massacrando. Vai acontecer, parece que é uma coisa de todo o serviço público caminhar para isso. Vocês falaram até em 40 anos de trabalho, né? A regra dos 65 para homens e 62 para mulheres, como ela é federal, ela é mantida aqui. Sim. Né? Então, como é que fica essa relação? Quer dizer, 40 anos de trabalho com idade, que vai chegar uma hora que vai ultrapassar esses 65. Tem que cumprir esses dois critérios, a idade e o tempo de contribuição. Então, não é ou um ou outro, não? Não. É assim, mulheres aos 62 anos, homens aos 65, desde que tenham 25 anos de contribuição, tenham 10 anos no mínimo de serviço público e 5 anos no mínimo no cargo. No entanto, para conseguir se aposentar com 25 anos apenas de contribuição, ele vai receber uma média de 60% das contribuições dele. Ou seja, metade. Quase metade. Pouquinho mais que a metade. E é acrescido a cada ano que passa dos 25 anos de contribuição, é acrescido 2%. Então, trabalhou 26 anos, vai para 62%. Trabalhou 27 anos. Para se chegar a 100%, precisa de um acréscimo de 40%. Então, precisaria de 20 anos a mais. E tem a regra que eles falam da soma dos pontos, né? Que vai 105 anos para homem e 100 para mulher. Quer dizer, a mulher é 62 mais 38, é 38 anos de trabalho, no mínimo, com 62 anos. E o homem, 40 anos mais 65 para dar os 105. O que significa isso? A gente fala assim, então o homem começa a trabalhar com 25 anos para ter aposentadoria. A gente começa, e a gente acha estranho, por exemplo, você começa a falar em privilégios, combater privilégios. Quem é que começa a trabalhar com 25 anos? É aquele filho de alguém que se forma, faz a faculdade, que tem alguma condição. Saiu da faculdade ali com 22, 23 anos. 25, começa a trabalhar lá. Justamente os mais humildes começam a trabalhar antes. E os que são mais humildes, as profissões menores, que a pessoa começa a trabalhar antes, ele vai acabar tendo que trabalhar mais, porque não vai chegar na idade. Então, gente, vocês estão dizendo que na prática, esses 65 anos para homens e 62 para mulheres, para ter aposentadoria integral vai virar 70, 80 anos. Para os funcionários públicos que entraram até 31/12/2003, tem uma regra diferente. Havia uma regra de transição anterior e agora criaram uma nova. Esses funcionários eles podem se aposentar com paridade e integralidade, mas um pouquinho antes, mas pouquinha coisa antes, desde que cumpram uma série de requisitos que eu nem vou citar cada um especificamente, que são vários. Então, há situações individuais absurdas, né? Vou te dar um exemplo pessoal, né? Eu estaria numa regra de transição, já cumprindo uma regra de transição, para aposentar em 5 meses. Vou ter que fazer mais 3 anos, por causa da idade. Se caso a reforma seja aprovada. Se a reforma for aprovada agora. Tá. Agora, vocês estão falando de discussão com a população, de uma maneira geral, com os servidores, né? O que é possível fazer nesse momento? É fazer mesmo audiência pública, trazer a discussão aqui para dentro da casa, para fora da casa também? A população, em geral, ela depende do serviço público. Se a gente ela olhar é a maior interessada. Maior interessada. Se a gente olhar hoje para uma fotografia do que essa reforma propõe, ela propõe uma economia, mas olha para isso a longo prazo. Qual vai ser o interesse daquele jovem que se formou, que está bem preparado, que quer ser médico, por exemplo, de ingressar no serviço público para trabalhar como médico no serviço público, ou até mesmo de um auditor? Qual vai ser o interesse? Cada vez se retiram mais os direitos do servidor público. Então, a gente vai acabar, a longo prazo, sucateando o serviço público, que é o que, de certa forma, já está acontecendo com a educação.
A gente tem visto o governo pagando muito mal os professores, com a segurança. Professor de escola privada ganha muito melhor que professor de escola pública. Segurança privada ganha muito melhor que policial militar. Então, se a cada dia você retira os direitos do servidor público, a cada dia você vai afastar pessoas interessadas em contribuir e que tenham uma condição melhor de contribuir. Então, isso leva a longo prazo um sucateamento do próprio serviço público. A população precisa enxergar isso desde já ter uma visão de futuro a longo prazo, que isso não vai trazer uma economia para o Estado, como nós colocamos, a economia é mínima, e isso pode trazer a longo prazo um prejuízo muito grande para a qualidade do serviço público. Aí, será que nosso país está preparado para um Estado mínimo que não oferece serviço público algum? Quem mais precisa do serviço público, né? Quem mais precisa do serviço público é a população carente, é aquele que não tem recursos. E se faz um discurso que há uma competição, né? A ideia que tenta se passar é que ao tirar recursos do servidor público, está se passando à população. Isso não é verdade. Está se passando ao sistema financeiro, está se passando às grandes... Se faz incentivos fiscais para quem? Aos planos de previdência privada. Aos planos de previdência. Quando... Quer dizer, e a população que precisa do serviço público? Porque a gente tem uma ideia que não tem serviço público, a população usa o médico, o posto de saúde, ela não vai, alguns não tem convênio, não tem nada. Elas precisam do Estado. E essa população carente que precisa do Estado foi convencida de que ela se dissociou o servidor do serviço. E a gente tem que fazer a população um pouco, levar essa discussão um pouco para fora. E aqui para dentro da Assembleia também, porque no final eles que vão decidir, no prazo que for necessário, que servidor público e serviço público são uma coisa só, não são coisas que se dissociam. Quando se massacra um, mesmo que não seja na hora, vai acabar se acabando com o outro. Agora, falando sobre os afetados, né, essa reforma, quais são as categorias de funcionários públicos do Estado mais afetadas positivamente ou negativamente por essa reforma? Acho que praticamente todas as categorias são afetadas. Eu acho que não são categorias afetadas diferentes. Hoje o que a gente tem visto afetado diferente são as situações assim, de há quanto tempo você está no Estado. Aposentados são afetados de uma forma bastante grave, porque eles se pode criar isso que a Lígia falou, ao criar-se verbas que podem não ser levadas para ele, podem ser afetados em muito, os já aposentados, que às vezes têm a visão que não vão ser afetados. Quem está para se aposentar há pouco tempo, esse vai ser muito afetado, provavelmente vai precisar trabalhar muito mais e não ter aposentadoria. E talvez os que sejam menos afetados sejam os novos, porque já entram no regime novo. E aí até uma questão. E dentro desses novos, por mais estranho que seja, justamente os que ganham mais são menos afetados por essa reforma do que os menores. Então, eu acho que está muito menos ligado a categorias e a momentos. Os servidores que entraram posterior a 2012, eles têm um regime de previdência da seguinte forma. Eles pagam a contribuição, que hoje é de 11%, em cima do teto do INSS, que é de R$ 5.900. E, além desse valor, eles pagam como se fosse uma previdência privada, só que é do Estado, que é a Previcom. Que é um fundo do Estado. Isso. E como que eles vão receber esse benefício depois? Eles vão receber, através da Previdência Pública, o mesmo que um funcionário privado receberia, só até o teto do INSS. E vão receber dessa Previcom aquilo que eles mesmos contribuíram durante todo o seu tempo de trabalho. E mais a contrapartida do Estado. E a gente tem uma categoria, você perguntou quais seriam os mais afetados. Os servidores que entraram após 31 de dezembro de 2003 até 2012, eles estão numa transição que eles não estão nem na regra nova, que permite aderir-se a essa Previcom, e nem na regra antiga que dá paridade e integralidade. E o Estado de São Paulo não permite que eles façam a migração para a regra nova, que é a partir de 2012. Que o governo federal permite. Então, e essa PEC que vem no Estado aí para a reforma da Previdência, ela tinha uma proposta de emenda
que deixava claro no texto a possibilidade de opção desse funcionário público que está ali no nível intermediário optar pelo novo regime, que é o regime que o Estado quer, que é o regime que enxuga a máquina pública. Só que o Estado não deixa. Por que o Estado não deixa? Porque o Estado quer que esse servidor sustente, pague em cima de todo o seu salário, sem ter direito a receber o salário integral e paridade, e sustente os demais aposentados. Então, nós estamos numa situação que não existe uma regra única. Cada um que entrou em determinado momento tem uma regra. E a cada dia piora-se. A cada dia se aparece uma nova regra de transição. E agora é essa PEC querendo criar uma nova regra de transição, matando todas as anteriores. Gente, então, diante disso, a gente está quase terminando o programa. O que vocês sugerem, né? Acho que vocês já deram sugestões aí. Vocês já mostraram um pouco, né, as dificuldades aí para discussão, para aprovação. O que é possível fazer nesse momento? A gente está aí, a casa recebeu essa PEC, está sendo discutida, né? Tem uma liminar em cima, né, para não discussão. O que é possível fazer de agora em diante, né? A gente está quase terminando o ano. Não sei se essa proposta vai ser aprovada agora em dezembro, né? Acho que o governo quer que seja aprovada. Se essa liminar cair, volta aqui para casa, se não, essa discussão vai para 2020. O que é possível fazer, né? Quais são os caminhos possíveis a partir de agora? Olha, a curto prazo, eu acho que a coisa principal que se devia fazer era analisar as emendas. Porque, no fundo apesar do prazo curtíssimo, foram feitas muitas emendas e muitas delas abarcando coisas específicas. Isso tem que ser analisado. O que mais nos deixa assim, apreensivos é essa ideia de rejeitar todas as emendas. Assim, o projeto tem que ser passado do jeito que for. Isso é uma casa legislativa. É a casa que tem que ser analisado o que foi proposto. As emendas não podem ser rejeitadas por questão de ter sido apresentada por um partido, ou por outro, ou por que for. Eu acho que a coisa principal a curto prazo é analisar as emendas, porque tudo isso que a gente falou, de alguma forma, está ali. Mas para analisar essas emendas, a gente tem que ter algum tempo também. Entendeu? Se o governo insistir nisso, de passar do jeito que está, isso para nós acho que é a pior coisa que pode acontecer e o Estado vai pagar caro por isso no futuro. Você, o que você acha? Eu acho que essa abertura de um canal de comunicação, como você está colocando aqui para a gente hoje, Luciana, é bastante importante. Porque a gente consegue chegar na população e mostrar, olha, a coisa não é bem assim. A gente tem alternativas de cobrir esse rombo dos cofres públicos de uma forma mais simples, mais rápida e que vai trazer realmente um benefício ao Estado. Então, abrir os canais de comunicação, conversar com os deputados, debater muito, conscientizar a população de que essa economia foi plantada para que acreditasse que seria a salvação do nosso país, mas que a longo prazo, como já coloquei, pode trazer prejuízos muito grandes. Então, eu acredito que esse seria o caminho agora. E fazer com que isso não saia agora, né, a toque de caixa no fim do ano, né? Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.